Bradesco tem recomendação rebaixada pelo JP Morgan. Vamos entender aqui os principais pontos que levaram o JP Morgan a rebaixar a recomendação do Bradesco. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo, é bastante importante para ele chegar a mais pessoas. E dando uma olhada nos pontos que o JP Morgan alertou sobre o Bradesco, nós temos aqui o primeiro e talvez menos relevante segundo o JP Morgan, que é a questão dos segundo trimestre, que tem alguns menos recorrentes no resultado, tá? Então nós temos aqui reversões de provisões e recuperações de impairment de títulos. Notavelmente, estimamos que de 20% a 30% do lucro tenha vindo dessas fontes. Então assim, esse aqui é normal em momentos instáveis como nós estamos, provisões maiores, recuperação de provisão, recuperação de impairment, é normal. Eles mesmos completam aqui falando que, embora tais movimentos sejam normais nos bancos, principalmente nesse período assim. Então, esse ponto aqui, no meu entender, é assim, beleza, vamos olhar, mas não é grande assim preocupação. E a gente vê aqui então o que seria o mais preocupante, né? Vamos ver se realmente é tão grave assim. Os analistas dizem que a inadimplência continua sendo um obstáculo para o Bradesco. Com base nos dados do Banco Central, as carteiras de crédito de julho, né? Eles levaram ali antes da inadimplência de julho que o Banco Central levantou, compararam aí com as carteiras dos bancos e chegaram à conclusão que 0,4 será o aumento aqui da inadimplência no Bradesco contra 0,1 do Banco do Brasil e 0,1 do Itaú. Bom, primeiro que esse dado é apenas de um mês, né, julho. Segundo que é difícil você chegar a essa conclusão apenas olhando ali a foto da carteira, né, um número tão preciso. De repente, não é tão assim. O Bradesco, a gente já vai dar uma olhada sobre detalhes do Bradesco, tá? Mas enfim, não é tão fácil assim. E outro ponto é que realmente a inadimplência está pegando, né? A inadimplência em agosto também veio alta, aí vai ter que também fazer a abertura de tudo que está acontecendo aqui nesta inadimplência, né? Para chegar a outra conclusão de mais meses, não apenas julho, né? Enfim, eles destacam aqui que eles acreditam que uma maior exposição a pequenas e microempresas e clientes de menor renda no varejo possam explicar essa diferença. Enquanto isso, o índice de cobertura diminuiu de 218 para 261 em 2021, o que significa que as provisões mais altas devem seguir. Então, se a gente entender essa questão aqui da inadimplência e das provisões, a gente tem que entender que a carteira de crédito do Bradesco vem subindo muito. Ele tinha um guidance já interessante de 10% a 14% maior e aumentou, na verdade, agora com o novo guidance 17,7%. Então, como a carteira de crédito está se expandindo tanto assim, existe a necessidade de maior valor de provisão, mesmo que a inadimplência se mantenha igual. Tem mais coisas para proteger. Esse é o resumão da história, né? Uma carteira cada vez maior precisa de mais provisões. É normal isso acontecer. E dentro dessa carteira, nós temos aqui clientes cada vez com margens melhores, 22,7%. Então, está conseguindo aqui usufruir da Selic, receita e prestação de serviços aumentando 6,7%, a previsão, perfeito. A despesa aqui aumentando abaixo da inflação, 4,7%. O resultado da operação de seguros, que é uma coisa que a gente não pode ignorar. Esse foi o ponto que me fez aqui me atentar para o Bradesco e falar: vou pôr o Bradesco na minha carteira. Foi o último dos 4 bancos que eu tenho na minha carteira, é o que ao colocar aqui, tá? Porque ele realmente, depois de ter resultados prejudicados aí com a pandemia, bateram demais nele. Então eu sabia que seguradoras ia melhorar e fui lá e pus e não deu outra, tá aí aumentando 48,4%. Só que é bem óbvio que ia acontecer isso, né? E o PDD aqui, ele mantém aqui de 10 a previsão, realizada agora até o momento, né? Então você vê que o guidance aqui prevê até 21, né? E vai provavelmente chegar a valores aí bastante altos mesmo de provisões, conforme eu falei que a inadimplência ainda está pegando e conforme a carteira também está crescendo. Dando uma olhada na questão da inadimplência, a gente vê que realmente o Bradesco tinha inadimplências muito fortes em 2020, voltou para níveis mais baixos quando a inadimplência não começou a acontecer. Quando ela realmente começou a acontecer, ele aumentou um pouquinho. Eu não acredito que vá voltar para os níveis de 2020, tá? Mas também, por enquanto, não deve ficar nesses patamares menores, porque nós ainda estamos num cenário um pouco instável, né? Então, talvez 4, 5 seja a nova realidade, por enquanto, né? Em algum momento vai ficar tranquilo, a gente não tem muito o que fazer sobre isso. A cobertura ainda é muito boa, diga-se de passagem, né? Então, tive aqui uma cobertura
ainda interessante, tá? Do Bradesco, tá? Embora tenha, assim, a gente vê essa diminuiçãozinha aqui. É normal, né? A maioria dos bancos acabaram diminuindo, com a carteira de crédito crescendo muito também. A inadimplência vem aumentando bastante realmente na pessoa física, mas ainda em níveis ok, né? E enquanto microempresas também aumentando bastante. E grandes empresas, a gente vê aqui que praticamente não aumenta, né? Fica aí, tá quase zerado, né? Realmente as grandes empresas não estão sofrendo aí com problemas aí de inadimplência. Um ponto muito importante que eu vejo os bancões fazendo mais do que eles faziam no passado é se preocupar realmente em antecipar esses problemas, renegociando a questão aí da inadimplência. Olha só quanto que já renegociou o Bradesco aqui com clientes com atraso com menos de 90 dias. Então, eles estão se antecipando a possíveis problemas. Isso aqui eu venho vendo essa mudança no Bradesco acontecer bastante, tá? Então já tem aqui, ó, de pessoa física, PMEs, até mesmo as grandes empresas, se antecipando a já não acontecer a inadimplência. Então, antes que aconteça, eles já vão lá e já estendem o prazo, já arrumam alguma forma de estar lidando com esse problema de forma bem menor do que deixar rolar, né? Realmente acontecer a inadimplência. E outro ponto é que eles acham que a alta recente deixa pouco espaço para o banco seguir subindo, né? A questão da alta, e dando uma olhada em termos de cotação, desde lá do início de 2020, nós vemos a pandemia, o Bradesco despencou, depois ele foi se recuperando assim como todos os bancos, e o ponto legal dele é que ele caiu mais do que os demais. Neste momento aqui dos seguros sofrendo, ele tem um braço muito forte nos seguros, e ele caiu exageradamente, fez fundo por muito tempo aqui, ó, batendo uns números interessantes nesses fundinhos, eu ia comprando, e agora até em 2021, 2 caiu até um pouco mais, e aí se recuperou fortemente aqui, mas esse fortemente é relativo, porque está longe do topo de 2021 e mais longe ainda do topo de 2020. Então, será que não está barato o Bradesco? E a gente olha aqui, então, o Banco do Brasil, ele teve uma trajetória de estar muito barato aqui por um bom tempo, uma alta está próxima aqui do topo de 2020, mas ainda está abaixo, né? Está bem acima de 2021, mas ele também está com uma rentabilidade aqui muito melhor. O grande problema dele é o risco político que não sabemos para onde vai, né? É uma certa incerteza aí no ar. Enquanto o Itaú vem muito bem, vem forte, vem liderando o enfrentamento das fintechs, mas ele está aí, ó, no topo, né? Está próximo de 2020. Está caro? Não está. É um banco que está performando muito bem. Só que acontece, ele está, historicamente olhando aqui, ele está um pouquinho mais, evoluiu melhor as cotações do que o Bradesco, né? Uma chance aqui de pegar o Itaú mais barato seria Itaúsa, aí sim, mas não estou recomendando compra de forma alguma. E aí quando a gente olha o Santander, também foi uma queda forte, uma recuperação muito forte, poucas provisões, aí é o momento que o mercado fica apaixonado por ele, não é o momento de estar comprando, ele cai muito forte. Em algum momento aqui no meio do ano eu comecei a falar que talvez já fosse interessante, né? No meu entendimento, embora não tenha comprado. Ela aí ele vem o quê? Cai mais um pouco, depois sobe, aí fica nesses zigue-zagues aqui, tá até um pouquinho mais acima aqui de quando eu falei, mas assim, você querer acertar o fundo do fundo é muito difícil, talvez o fundo do fundo seja amanhã, né? O fato é que ele já apanhou muito pelo seu pecado, né? Olha só, tá muito abaixo de 2021, muito abaixo de 2020. Então o Santander também parece ser interessante. Todos eles têm certa ponto interessante, né? Então assim, vai de cada um aí a análise, né? E o legal é que o Itaú, ele oferece a Itaúsa, né, como opção. E o Bradesco, ele oferece aqui pra gente o BBDC3. O BBDC3, ele tem um desconto adicional sobre o BBDC4, que é incomum. A gente está vendo aqui uma ação que paga menos dividendos, mas que diante do preço tão barato, tão descontado em relação ao 4, tá com dividendo maior, né? Então a gente vê um PL obviamente bem menor, um PVP bem menor. Então, sim, o BBDC3 me parece interessante. De bônus ainda dá para operar com opções, sim, porque eu opero com opções com o BBDC3. Então, pacote perfeito aí. Tenho as ONs, que eu sempre prefiro. Tenho aí a liquidez para operar com opções e tem um desconto extra sobre o BBDC4, né? Então, é um ganha-ganha aqui. Um simples olhar ao lucro contra a cotação, a gente vê que essas quedas na cotação não justificam, dado aí o aumento no lucro, a recuperação no lucro. As cotações não se recuperaram ainda, é outro ponto para a gente olhar. E que, né, a gente vê que os bancos estão no melhor momento possível, porque a Selic estabilizou-se a preços muito altos, né? Então, neste momento, eles param de ter dificuldade aqui na captação. Em termos de margem aqui com os clientes, eles têm muito lucro. Então, é melhor o cenário dos mundos. Depois começa a cair,
mas ainda assim vai ser uma queda que vai demorar, né? Só a precificação do mercado até 2024 ainda vai estar em 11 e pouco. CDI aqui, segundo o mercado. Não quer dizer que isso realmente vai acontecer desse jeito, mas é uma previsão que nos mostra algum cenário aí, né? Em termos de economia, o Brasil ainda continua bem, desemprego caindo bastante, vários dados econômicos positivos, o que também é bom para o Brasil, tá? Aliás, é bom para os bancos. Outro ponto interessante em relação ao Bradesco é que ele é o bancão aqui com maior peso em seguros, e o seguro no Brasil tem muita coisa para crescer, tá? Então, ter o Bradesco e aproveitar dos potenciais de penetração aqui que o Brasil tem na parte de seguros, tá? Nós vemos aqui que o Bradesco já tem uma relevância de market share significativa aqui em previdência privada, vida, saúde, dental, capitalização alto, total é de 22,9 e tem muita coisa ainda para abocanhar, porque o Brasil vai crescer nos seguros, provavelmente, segundo as expectativas dos profissionais aí, né? E o Bradesco vai caminhar nesse ritmo junto. E quando a gente fala de resultado, realmente o Bradesco melhorou muito, porque os seus resultados no seguro melhoraram muito e tem mais para melhorar. A gente dá uma olhada aqui no resultado com o efeito da pandemia em 4,05 e sem 3,7. Então, assim, foi prejudicada aqui, arredondando, né? 10% quase aí de perdas por conta da pandemia ainda, né? Então vai melhorar o resultado na questão aqui dos seguros. A gente vê que realmente o operacional e financeiro vem evoluindo bastante e os sinistros ainda vão pesando um pouco, mas está bem melhor do que aquela realidade realmente do passado lá de 2021, né? Então passou-se o pior cenário, mas ainda tem coisa para melhorar, os seguros vão indo bem operacionalmente e na parte da semestralidade vai ficando sob controle com a pandemia sob controle. E assim como cotação segue lucro, os dividendos também acabam seguindo lucro, então por isso que é importante a gente ficar de olho nele. No momento ele anuncia, então, geralmente 3 dividendos maiores, além daqueles recorrentes mensais, esses 3 maiores aqui em fevereiro, junho e dezembro, né? Só que o dividendo de junho veio um pouco menor, né? O dia 20 de junho aqui da Tacom foi um dividendo um pouco abaixo do que nós esperávamos, mas ainda temos esperança de dezembro vir um dividendo gordo, correspondendo aí com as expectativas do ano. Lembrando que membros do canal têm aqui o preço teto com diversas ações aqui, inclusive o Bradesco e vários outros bancos seguradoras elétricas. E na BTG você tem corretagem gratuita, tá? Para os membros do canal. E para finalizar, eu só não estou comprando o Bradesco, não que ele esteja caro, porque eu não estou comprando bancos nesse momento, que eu estou focando aí em elétricas, em energia, na verdade, aí o Cosan também é excelente, estou de olho na Sanepar, então assim, o Bradesco ainda, no meu entendimento, tá bom, ele tá com dificuldade de passar o que 17 realmente estão vendo pelas cotações, pode ser que realmente ele faça aquele padrão de bater e cair, né? Mas quem sabe, vai depender do cenário econômico aí. O fato é que ele voltando aqui aos 14,60, novamente eu olho para ele, novamente, aí de repente posso estar comprando sim nesse momento. Eu só fico de olho, não que ele esteja caro, repito, mas porque eu estou de olho em outras. Por isso que é muito bom você ter aí a sua própria convicção de carteira, sua própria conta de carteira. Eu não recomendo compra. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí no canal, ativando o sino e comenta o que você acha do Bradesco. Está comprando, olhando ou está aí pensando de repente em vender? Um abraço.